Ainda sobre essa situação, esse caso dessa cantora aí, essa cantora flopada, vulgar, essa cantora que tá literalmente endemoniada, que graças a Deus, aí Deus me libertou e hoje eu tô, é claro que como eu falo 500 vezes, tá, eu não sou evangélico, não sou crente, não sou religioso, mas hoje eu tenho uma convicção maior em Deus e hoje eu tô tomando cuidado nas coisas que eu assisto e tal, para não me deixar contaminar, né, e não deixar até o próprio diabo, enfim, agir na minha vida como estava há um bom tempo atrás, tá? Eu recomendo para você. E hoje eu consigo ver realmente o caráter podre, imundo que essa pseudo cantora flopada, vulgar, miserável, ela hoje ela propaga. Eu vou deixar agora a seguir, vocês vão ver um vídeo de uma entrevista dela que por acaso parece que foi Deus que me intuiu para eu achar na internet. Achei por aí, eu só dublei, tá? Eu dublei porque ela fala em espanhol e para não aparecer a voz dela, enfim, eu dublei a fala dela, mas tá ali a legenda e borrei a cara dela, evidentemente, para não dar a devida visibilidade mais, não continuar endossando, sabe, a cara dessa cantora miserável, essa cantora, ela é miserável, mas ela é milionária. Sim, eu não tô falando miserável financeiramente, eu tô falando miserável em termos de caráter, em termos de valores, em termos de moral, em termos de vergonha na cara, em termos, sei lá, de princípios. Hoje, infelizmente, essa criatura, essa mulher, se ela fez um mero pacto com o diabo, hoje ela se deixa ser instrumento de Satanás. Ela é, infelizmente, uma das vozes do diabo, do Satanás na terra, até para, infelizmente, perverter muitos jovens, até crianças, né, que escutam e assistem os videoclipes obscenos, os videoclipes baixos dessa criatura, né? E eu vou deixar agora a seguir um vídeo que mostra exatamente, olha como essa criatura é, para um fã, um desses fãs retardados dela, que se atreve inclusive a querer até invadir a casa dela. Lembrando, tá, gente, que invadir a casa de um artista, mesmo não sendo artista, é crime, tá? E nesses casos, o que tem que fazer? É chamar a polícia, ou no caso dela que ela tem segurança, chamar a segurança e botar a criatura para fora, e chama a polícia e depois mete o devido processo para essa criatura e até para servir de exemplo para outros retardados, vândalos, marginais, né? Por mais que ela seja uma criatura abjeta, um demônio, uma mulher vulgar, mas ainda assim é uma cidadã e tem que ser devidamente respeitada. E não se combate, né, um crime fazendo outro crime. O crime dela, que é o crime dessas músicas horrorosas, né, e do péssimo exemplo que ela passa para as mulheres no mundo, não se combate isso cometendo outro crime, querendo invadir a casa dela lá e se achando dono da própria casa, enfim, não adianta. Mas é obviamente a maneira como vocês vão ver no vídeo a seguir, a maneira como ela combate essa situação é totalmente deplorável e mostra exatamente o caráter podre, imundo dessa criatura. Essa criatura que, mais uma vez eu digo, eu tenho nojo, eu tenho repulsa, eu tenho vergonha de um dia ter acompanhado e me prestado a gostar dela e divulgar coisa dela, tá? E eu só oro a Deus, e eu continuo dizendo que eu oro a Deus para que Deus tenha misericórdia, Deus toque na vida dessa criatura, porque se nem Deus conseguir tocar na vida dessa criatura, ela se arrepender de verdade e quiser ser uma nova pessoa e rejeitar tudo aquilo que ela conquistou, essa obra do diabo, aí infelizmente o fim dela vai ser o mais terrível possível, e tomara que não seja o mesmo fim que alguns artistas amigos dela, inclusive aí uma cantora que se dizia da sofrência teve aí, né? Tomara que não seja o mesmo fim dessa cantora flopada, vulgar e miserável. Fica agora com o vídeo dela, esse vídeo absurdo, olha, se você puder assista aí, tome coragem, assista, e não fique indignado, como qualquer pessoa ficaria com a maneira como ela ia tratar. Olha, não tem como descrever, assista aí, tá bom? Lembrando que eu dublei, tá, a voz dela, porque ela fala em espanhol, e eu não quero a voz dela aqui no canal mais, e também eu borrei a cara dela, enfim, para não dar mais a devida publicidade. Eu nem falo mais o nome dessa criatura, porque o próprio nome, hoje eu vejo que até o nome artístico dela é um nome carregado de maldade, é um nome carregado de energia negativa. Assista agora o vídeo aí. Uma vez quando eu cheguei ao quarto de hotel, estava o fã lá dentro. Não tenho carinho nenhum para falar com essa pessoa. Se chega ao ponto de invadir meu quarto ou minha casa, eu não chamo segurança, amor. Eu mesmo vou e acabo com a pessoa. Mato ele, eu mesmo. Dou uma surra, xingo de tudo que é nome. Até que chore. Não aceito que entre na minha casa.
Uma vez que entrou na minha casa, eu estava no sofá e ele fingiu que eu ia entregar algo. Ele interfonou, deu o nome de uma pessoa da minha equipe para minha mãe. Ela autorizou a entrada dele. Ele entrou na minha casa e começou a falar comigo. Você que tá aí? Eu olhei para ele e disse: E quem é você? Ele: Não é que eu vim te ver porque eu te amo. Eu parei. Eu usava umas unhas grandes naquela época. Peguei ele bem assim e disse: Filho da mãe, saia da minha casa agora, que eu vou chamar a polícia. Eu comecei a bater nele, bati. Ele chorava. Por que você tá fazendo isso comigo? Pra que merda você vem na minha casa sem ser chamado? E aí minha mãe veio com um copo de água com açúcar para ele e eu: Por que você tá trazendo água para uma pessoa que tá dentro da minha casa que eu nem conheço? Minha mãe: Tadinho, você tá batendo nele? E eu bato mesmo. Se chegar mais perto, eu jogo água na cara. E ele continuou chorando. Mas eu não gosto que vem na minha casa.